Então, a confusão surge, então, devido ao episódio em que aqueles moleques, aqueles rapazes, zombaram do profeta Eliseu, chamando de careca, ou quer dizer, na linguagem nossa, calvo, enquanto ele subia aquele local em direção para Betel. Então ele virou para trás e amaldiçoou aqueles garotos. E as ursas que estavam lá no meio da mata, lá no meio do bosque escondido, lá no meio do mato, de repente saíram do meio do mato, do meio da floresta, e atacaram e matou, despedaçado, aqueles 42 garotos. Então, no entanto, o foco do relato parece que é um desrespeito daqueles garotos ao homem de Deus, e não a calvície em si. Isto é o que é defendido pelo sistema religioso. Que o significado da calvície na época, calvície é coisa natural de qualquer época do mundo, sempre tem pessoas carecas, tanto os que servem a Deus, os que não servem a Deus, e além do mais não era impura pela lei mosaica. A calvície podia ser às vezes associada à lepra, é outra história, né? A lepra que causava impureza ritual, é outro foco, mas a não ser esses casos, calvície não era maldição, né? E às vezes rituais de luta aos deuses pagãos, mas dentro da cultura judaica não era. Então, imundo. Então eles zombaram ali daquele profeta com desprezo, agindo com insubordinação, não respeitando como o homem de Deus. E o profeta era o alvo. Então a zombação, né? Tudo que as pessoas ensinam por aí diz que era um desrespeito ao início profético de Eliseu, que foi o sucessor de Elias. E a maldição foi resposta dessa atitude de rebeldia ao desrespeito ao profeta de Deus. E não uma penalidade por ele ser careca. Isso é ensinado dentro de qualquer sistema religioso. Não é verdade? É. Então, resumo, ser calvo era uma característica física e não conferir status de amaldiçoado na lei mosaica, não. O episódio que Eliseu destaca a gravidade de ofender um profeta de Deus e não a calvície em si. Mas, mesmo assim, é normal a pessoa ofender um profeta de Deus, um homem de Deus, um porta-voz de Deus, desrespeitar o homem de Deus, você dizer alguma coisa de maldição sobre aquelas pessoas, e aquilo acontece porque você é um homem de Deus? Quantos homens de Deus são tocados, são zombados, escarnecidos, e hoje não acontece esse tipo de coisa? Dentro da nova aliança, porque aqui está no Antigo Testamento, durante a era da lei mosaica que predominava, e não a nova aliança, e não a graça. Então, não existe coerência com o Novo Testamento esse assunto, se você tirar lá e jogar no dia de hoje.